RFI convida hoje Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia, uma especialista das questões ligadas à dívida pública. E ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Olá, Maria Lúcia. Olá, Maria Emília, todos os ouvintes. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Uma honra nossa também. Maria Lúcia, você dedica grande parte da tua vida a essa questão de uma auditoria cidadã da dívida pública. Primeiro, eu queria que você explicasse o que seria essa auditoria. Olha, a nossa organização é um movimento social aberto à participação de todas as pessoas. 99% do nosso coletivo é composto de voluntários e voluntárias em todo o Brasil e até fora do Brasil. Nós nos dedicamos a decifrar essa questão da dívida pública, porque a dívida ela é paga por todos nós de várias formas. Ela é paga por meio dos elevados tributos que pagamos e também pela subtração de direitos sociais que são continuamente cortados para que sobre mais recursos para pagar a dívida. Além disso, a dívida tem sido a desculpa, a justificativa para contínuas privatizações de patrimônio público. Nós entregamos nossas riquezas, nossas empresas, com a desculpa de pagar essa dívida. Então, nós temos que saber que dívida é essa, porque ela está justificando tudo isso contra reformas para sobrar mais recursos para pagar essa tal dívida e as pessoas não sabem que dívida é essa, de onde ela veio, quem se beneficiou, onde foram aplicados os recursos. Ou seja, mais transparência Isso. nessa administração da dívida pública. Maria Lúcia, com as taxas de juros no Brasil, que são estratosféricas, talvez as mais altas do mundo, né? Essa questão ainda fica mais acirrada com o pagamento dos juros da dívida, não é isso? Exatamente. As taxas de juros praticadas no Brasil são historicamente, de longe, as mais elevadas do planeta. E esse é um dos principais fatores de crescimento da própria dívida. Pelo que nós já descobrimos nesses 17 anos, nos dedicando à investigação tanto da dívida pública federal, interna e externa, como a dívida dos estados, os 26 estados e o Distrito Federal no Brasil também têm dívida pública, e municípios. Nós descobrimos que as dívidas têm sido geradas por mecanismos que não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam que deveria ser uma dívida. Todos nós pensamos que uma dívida deveria decorrer de um ingresso de recursos. A partir do ingresso de recursos, nasce a dívida. Nessa investigação, nós descobrimos que a dívida tem sido gerada por mecanismos financeiros fraudulentos. E depois de gerada, ela se multiplica por ela mesma em função exatamente das elevadíssimas taxas de juros que você mencionou. Então, nós passamos a continuamente contratar novas dívidas para pagar aquela dívida anterior, multiplicada por ela mesma em função dos juros Ou abusivos. seja, a dívida acaba beneficiando finalmente, segundo vocês, o sistema financeiro, ao invés de beneficiar a população com investimentos sociais, etc. Seria isso? Sim, exatamente. Olha, só justificaria contratar uma dívida pública se o recurso fosse aplicado em benefício da população, porque a população é que vai pagar essa conta. Então, justificaria contratar uma dívida pública para fazer investimentos de longo prazo em infraestrutura que beneficiaria a população ou em geração de outros investimentos em saúde, educação, etc., que levariam a população a compreender a necessidade dessa dívida e do sacrifício em pagá-la. Não é isso que vemos. Vemos dívidas surgindo de, por exemplo, mecanismos que remuneram no Brasil diariamente a sobra de caixa dos bancos. O lucro dos bancos no Brasil é incomparável a qualquer lugar do mundo. Atualmente, a quarta parte da chamada dívida interna,
que já está em 5 trilhões de reais. A quarta parte disso, cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, é empregada em operação realizada pelo Banco Central para justificar a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Você vê, isso não se encaixa no conceito de dívida pública. Agora, Maria Lúcia, esse problema da dívida pública parece que é endêmico no Brasil. Não é um problema do governo atual, é um problema que vem dos anos 70, 80, com a famosa dívida externa. O Brasil, os ministros iam para Washington negociar aquele reescalonamento da dívida, aquele drama da moratória. Quer dizer, é um problema de muitos anos. Por que isso não consta na Constituição brasileira? Uma maneira de controlar isso? Olha, e consta, viu? Consta no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias uma determinação para que fosse feita essa auditoria da dívida, mas até hoje esse dispositivo constitucional ainda não foi cumprido e é um dos principais objetivos da nossa instituição. Você está certa, o ciclo atual da dívida inicia exatamente na década de 70. A maior parte da dívida sempre foi com bancos privados internacionais. Essa dívida se multiplicou na década de 80, quando o FMI entrou no Brasil e exigiu que toda a dívida privada fosse transformada em dívida pública. Então, dívida de bancos, dívida de empresas multinacionais foram transformadas em dívida pública. E na década de 90, houve uma suspeita de que essa dívida externa prescreveu. Isso foi ignorado e essa dívida com bancos privados internacionais foi transformada em nova dívida externa em 94, numa operação fraudulenta realizada em Luxemburgo. E os títulos decorrentes dessa operação, o chamado Plano Brady, foram usados para comprar empresas submetidas à privatização a partir de 96, pelo Fernando Henrique, e logo em seguida transformadas também em dívida interna, que na época do Plano Real, a dívida interna pagava juros de quase 50% ao ano. Então, e em 2015 houve também o pagamento da dívida externa pelo governo em 2005. 2005. Em 2005, o pagamento da dívida externa pelo governo Lula, o que onerou essa dívida interna, não é isso? Sim, porque o que o Lula pagou foi somente a dívida externa com o FMI. Nós ainda temos uma elevada dívida externa de cerca de 500 bilhões de dólares, considerando inclusive a pública e a privada, mas essa dívida externa não foi paga. O que foi pago foi apenas a dívida externa do Brasil com o FMI, que era cerca de 15,5 bilhões de dólares, às custas de emissão de dívida interna muito mais onerosa, muito mais cara. E, finalmente, Maria Lúcia, infelizmente a gente não tem tempo para abordar todas as questões ligadas a essa dívida interna. Quais são os passos, então, agora da auditoria cidadã da dívida? O que vocês vão fazer? Olha, nós continuamos perseguindo o objetivo de conseguir realizar uma auditoria com participação da sociedade. Por pressão nossa, o Senado aprovou um requerimento ao Tribunal de Contas da União. Então, pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União está fazendo uma auditoria da dívida interna. Nós já fomos convidados lá para uma audiência pública, apresentando todos os nossos estudos ao longo desses anos, porque a dívida no Brasil é um escândalo, ela absorve quase a metade do orçamento federal. Então, a nossa luta ela é constante. Nesse momento, nós estamos também combatendo um projeto que está sendo submetido à votação no Congresso Nacional. Ele, infelizmente, foi aprovado no Senado semana passada e agora está na Câmara dos Deputados. É um PLP 459 de 2017, que trata da securitização de créditos. Um esquema absurdo que gera dívida pública, que avança sobre a arrecadação, sequestra a arrecadação tributária para pagar prioritariamente essa dívida, muito parecido com o esquema que atuou aqui na Europa e que arrebentou com a economia grega e afetou negativamente toda a economia do continente,
com a empresa EFSF de Luxemburgo. Ok, muito obrigada, Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu que agradeço pela oportunidade.